Fala galera, bora para mais um dia de trades. Hoje, dia 2 de junho, tá? Primeiro dia de 3 de junho, dia 1º foi domingo, e hoje a gente precisa falar sobre um assunto bem sério: inconsistência operacional, tá? Aqui, como vocês podem ver, no primeiro momento aqui do mercado, ele já começou com praticamente 6 contratos depois de uma alta forte. Só que ele começou com 6 contratos meio que já no meio do caminho. O que aconteceu aí? E por isso que o assunto do vídeo hoje, inconsistência. Vamos lá, vamos explicar o que aconteceu, tá? Nesse primeiro momento, hoje, segunda-feira, né? Eu estava fazendo algumas coisas fora do escritório. Como muita gente sabe, eu deixo os robôs no escritório, lá no notebook rodando, né? Às vezes eu nem olho, simplesmente saio para fazer minhas coisas e deixo eles rodando lá. Todos eles têm alvos, stops, enfim, é tudo bem definido, né? Mas hoje, por ser ali um início de semana, muitas vezes no fim de semana eu deixo o computador desligado, até para dar uma respirada, né? Para ele dar uma respirada e tal. Porque durante a semana ele fica ligado diretaço. Né? Então, no fim de semana, eu deixei ele desligado para dar uma respirada. Só que eu esqueci que eu tinha deixado ele desligado nesse fim de semana também. Eu esqueci que eu não tinha ligado ele no domingo. Né? Que eu geralmente vou lá no domingo, ligo ele e já começa segunda-feira já a todo vapor. Né? Eu esqueci de ligar e isso fez com que os robôs do MetaTrader não entrassem em operação até praticamente 10 da manhã. Né? Então, a gente subiu ali comprado com alguns contratos, mas eram só os robôs da Untick. Né? O que eu pensei? Bom, ligo, não ligo, ligo, não ligo. Bom, já que eu já tô aqui, né, vou ligar, beleza, faz parte. Acontece, mesmo depois de uma alta aí de 1.700 pontos, 1.600 pontos, ali da parte da primeira uma hora, né? Acabei ligando. Sabia que eventualmente eu ia pegar muito robô de tendência entrando ali na máxima do dia, mas beleza, né? Fazer o quê? Tem que ligar porque faz parte, né? Liguei e não deu outra. Liguei ali no topo do dia, muitos robôs de tendência acabaram comprando ali, como vocês viram no comecinho, né? A gente se carregou bastante naquele topo, então eles estavam operando mais o rompimento, né? O rompimento de um topo que já tinha sido rompido há muito tempo. E os robôs de contra-tendência só entraram depois. Alguns tomaram stop e alguns conseguiram levar até o fim do dia. No geral, o dia ele poderia ter sido bem pior, para falar a verdade, né? Ele foi um dia bem estranho. O dia iniciou com gap, subiu 1.600 pontos, bateu num topo, ele desceu reto 1.600 pontos também, então ele foi e voltou em um movimento bem estranho, assim, das 9 às 10h40, ele subiu 1.600, 1.700 e desceu 1.600, 1.700. Reto. Tanto na alta quanto na baixa. Então, assim, foi um dia tanto quanto curioso, estranho. Obviamente não foi nem um pouquinho confortável passar por um dia assim. Ainda mais tendo essa inconsistência operacional, tendo esse erro operacional, né? Ligando os robôs mais tarde. O que não é nem um pouquinho recomendado, é algo bem ruim de se fazer, mas eu tenho que apresentar aqui, né, eu tenho essa responsabilidade aqui com todo mundo de mostrar o que eu estou fazendo, na real. Então, assim, erros operacionais acontecem, inconsistências operacionais têm que ser mitigadas o máximo possível, mas elas acontecem. Então, quando acontecem, eu vou mostrar, eu não vou esconder isso de ninguém, tá? Não vou esconder isso de vocês. Felizmente, os nossos robôs, eles conseguiram se ajustar no dia, né? Como vocês vão poder ver, com o passar do tempo, eles conseguiram se ajustar e olha, foi mais um dia brigado aí, que a gente conseguiu terminar bem em relação ao que aconteceu. Então, no final do dia ali, o mercado chegou a dar uma ameaçada de ter uma queda mais violenta, mas se segurou e isso fez com que a gente conseguisse botar bastante dinheiro no bolso nos contra-tendência, né? Ajustaram bastante posições e conseguiram formular uma saída para aquela situação do início do dia, né? Comentando um pouco comentando os comentários, digamos assim, que o pessoal, em um outro vídeo, um inscrito comentou que isso não funciona porque os robôs de instituições enormes operam de uma forma com computador quântico e
e não sei mais o que. Galera, não é para tanto, tá? Não é para tanto. É óbvio que a gente não consegue bater de frente com os robôs de instituição, mas não por conta da velocidade, até porque a gente não opera a velocidade. A gente tenta operar uma movimentação de preço, né? Robô HFT, ele opera num microcosmos que a gente não tá operando. Então, assim, o cara que eu tô contra, que eu tô jogando contra, entre aspas, não é o robô de grande instituição. Não é esse o objetivo. O objetivo nosso é tentar se posicionar para evitar movimentos contrários muito fortes. Então, assim, a gente faz um preço médio, só que não é um preço médio infinito. Ele é um preço médio calculado, ele tem alvo e o mais importante, ele tem stop. Então, assim, falar que não, é impossível. Não, não é impossível. Não é impossível ganhar dinheiro nesse mercado. É muito difícil, sim, muito difícil, mas não é impossível, tá? E até dias como hoje, que era, tinha tudo para dar errado, mesmo assim a gente ainda conseguiu reverter, né? E beleza, terminamos negativo? Terminamos, mas olha, foi um dia que poderia ter sido bem pior. Foi um dia que chegou a 1.800 negativo, né? Vamos lá, chegou a 1.800 negativo. Então, é aquela, um dia que chegou a 1.800 negativo e a gente consegue voltar com o operacional tranquilo, com o operacional 100% automatizado, que eu não precisei meter o dedo na tela, inclusive que eu fiquei apenas 2 horas no escritório, tinha outras coisas para fazer fora do escritório hoje, bastante reunião externa. Então, assim, foi basicamente os robôs operando. E o que eu quero dizer com os robôs operando é sem estresse. Eu não estava na tela olhando, eu simplesmente deixei lá e simplesmente acreditei. Vamos embora. E deu certo, recuperou boa parte do resultado. Como eu mostro para vocês sempre, o nosso objetivo é diminuir as perdas, é tentar ajustar as perdas o máximo que dá para a gente evitar que elas sejam muito grandes. Claro, eventualmente vai ter um dia ou outro que vai ser uma perda maior, mas evitar isso o máximo possível para a gente conseguir fazer um resultado mais estável no longo prazo. E no dia que dá para buscar um resultado forte, a gente vai buscar o resultado forte. Então, muitos dias vocês veem aí chegando a R$ 1.000, R$ 800 positivo e ele terminando levemente negativo. Galera, faz parte, acontece. Por quê? Porque nesse dia de R$ 800, digamos, R$ 600 positivo. Se a gente encerrasse esse dia, eu ia evitar muitos dias que eu consigo ir buscar os 1.900, os 2.000 e poucos reais, como eu já mostrei para vocês que dá para buscar. Então, assim, eu evito limitar ganhos. Evito. Eu tento limitar as perdas. Se um dia de ganho eventualmente virou para uma perda, eu tento fazer com que essa perda seja a menor possível. Para a gente, no dia de ganho, a gente conseguir acertar. É aquela, galera, buscando payoff. Eu busco payoff, eu não busco taxa de acerto. Lógico que, sistema que gira muito, gera taxa de acerto. Mas o nosso principal objetivo é payoff e se ajustar. Então, é possível sim. Eu mostro para todo mundo o que eu faço, principalmente se o cara é da assessoria. Tá? Se o trader é da assessoria, eu abro a minha tela. Eu mostro no detalhe ali, tanto na assessoria quanto nos membros aqui do canal. Tá bom, galera? Então agradeço a todos que ficaram até aqui. Acompanhem o canal, espalhem essa informação para os seus amigos que operam também, porque é uma forma difícil de operar, é uma forma complicada, mas que é uma forma que tem dado frutos bem interessantes. Tá bom, pessoal? Então agradeço e até a próxima.